que eu me comprometi nesse momento de tanta turbulência, digamos, né? Vim à tribuna todo dia de falar de um tema. Ou falar de educação, ou falar de saúde, ou falar da renda dos trabalhadores, ou falar de taxa de juros, falar da democracia, que vamos falar sempre naturalmente, e hoje o tema é saúde, senhora presidenta, e vou desenvolver aqui com uma certa tranquilidade, mas não tanto ao ponto de que ele prenda muito tempo na presidência da Casa nesse momento. Senhora presidenta, o personagem mais famoso do Brasil hoje, mais famoso, inclusive que o impeachment, é o tal de Aedes. Esse Aedes está no rádio, na televisão, nos jornais, ele está nas conversas, nos pronunciamentos, nos debates. Ele está até mesmo na internet. Se você abrir qualquer site, seja da oposição, seja da situação do governo federal, você verá mosquitos que começarão a esvoaçar em seu monitor. É disso que vamos hoje tratar, e a saúde. O Aedes causou sua primeira grande epidemia, chamada epidemia do dengue, em 1986, no Rio de Janeiro. Naquela época, por coincidência, ensaiávamos a criação do nosso Sistema Único de Saúde, o qual eu defendo muito, o SUS, que tomou forma a partir da Carta Constitucional de 1988, e eu estava lá, eu fui constituinte. Ao longo desses 30 anos, o mosquito se espalhou pelo país, prosperou e se tornou, infelizmente, um triste caso de sucesso. Foram 40 mil casos de dengue em 1990, 135 mil no ano de 2000, 1 milhão em 2010 e mais de 1.600.000 em 2015. Ele se multiplica rapidamente. O SUS, apesar de ter surgido na mesma época, ainda não obteve o êxito nessa guerra. O chamado Aedes se adaptou com o passar dos anos. Ele hoje voa mais longe, resiste às inseticidas, se reproduz em qualquer lugar e, segundo dizem, trabalha até de noite, sob luz artificial, coisa que há pouco tempo não fazia. O Aedes suga o sangue de qualquer pessoa, com eficiência em qualquer lugar do país. Espalha seu vírus, dengue, zika, chikungunya, chikungunya, está escrito errado aqui, chikungunya, por todos os cantos, sem discriminação de raça, de gênero ou classe social, sejam brancos, sejam negros, sejam índios. Quando a Constituição de 1988 determinou o seu artigo 196, que a saúde seria direito e dever de todos, seria de todos e consequentemente, dever do Estado, e quando as leis 8080, 8142 de 90, as chamadas leis orgânicas da saúde, deram concretude ao nosso sonho, o sonho de preservar e resgatar a saúde de todos os brasileiros, independentemente de origem, repito, de raça, de sexo, cor ou idade. Muitos acreditaram que havíamos alcançado um grande objetivo. Sabemos hoje que ainda não o alcançamos. Boa parte daquele sonho continua no papel, na letra dura e fria da lei. Quantos senadores subirão a essa tribuna e a cada sessão legislativa para louvar o sistema público de saúde? Sim, ele é positivo, mas o SUS ainda é um grande sonho daquilo que nós projetávamos, lá, ainda antes da Assembleia Nacional Constituinte. Queríamos um sonho de igualdade, de fraternidade, de justiça, um sonho de inclusão total, e não vermos, infelizmente, a saúde no nosso país como se encontra hoje, em cada município, em cada estado e aqui na própria capital federal. Antes do SUS, a saúde pública brasileira cuidava da força do trabalho formalizada, cerca de 30% da população brasileira, e excluía 70%. Isso que nós queríamos, é isso que nós queremos, e eram esses os mais necessitados. É esse 70% que incluímos.
quando nos insurgimos contra aquele estado de coisa e escrevemos na Constituição que a saúde seria, a partir de então, direito de todos e dever do Estado, firmamos um pacto com o povo brasileiro, um compromisso muito bonito, mas que, infelizmente, não está sendo cumprido na íntegra devido à saúde hoje que se encontra todos os brasileiros. E digo mais, se o SUS está com problema, os planos de saúde também. Além de terem planos que aumentaram até 170% a prestação da mensalidade, que estão marcando uma audiência pública ainda para esse mês, para discutir essa questão, nós estamos cada vez mais vendo que muita gente, o plano de saúde não consegue mais pagar, vai para o SUS, e claro que o SUS acaba tendo cada vez mais dificuldades. O SUS teve vários problemas, mas ainda é um sonho que nós sonhamos e queremos que seja realidade. Eu diria mesmo que o SUS tem milhões de problemas, pois cada paciente que não consegue ter sua necessidade atendida, que não consegue marcar uma consulta, obter um remédio, realizar uma cirurgia, a cada uma dessas pessoas, no meu entender, é mais um problema. Mas, assim mesmo, o SUS é muito melhor do que aquilo que tínhamos antes da Constituinte. Eu diria mais, e está atendendo muita gente que os planos de saúde não atendem hoje. De qualquer forma, independentemente da quantidade, os problemas atribuídos ao sistema podem ser divididos em duas categorias fundamentais. Eu não quero só elogiar, eu quero aqui discutir gestão e financiamento. Se, por um lado, é difícil gerir o que não se tem, por outro lado, também não é fácil financiar o descaso, a incompetência e a corrupção do sistema. Quando eu digo do sistema, é de toda a saúde privada e pública no nosso país. Tomamos, por exemplo, a situação dos hospitais e pronto-socorros. A grande maioria apresenta déficit de profissionais, sejam médicos, enfermeiros ou técnicos. Mais da metade não dispõe de medicamento ou insumos em quantidade suficiente para atender os pacientes. O problema não é apenas a falta de recursos, mas falhas nos processos licitatórios, tolerância com o desperdício ou simples descontrole de entrada e saída de materiais em seus depósitos. O sistema de distribuição de medicamentos são muitas vezes mal planejados, incompatíveis com a necessidade de transporte e armazenagem dos remédios. Uma enorme quantidade de leitos está bloqueada, porque faltam equipamentos, contratos de manutenção ou mão de obra especializada para operar. Os prédios onde essas instituições se localizam estão frequentemente em situação precária e carente de manutenção preventiva ou corretiva. A atenção básica de saúde, por sua vez, não tem conseguido identificar adequadamente as necessidades da saúde da nossa população. Não oferece apoio suficiente para que os municípios regionalizem procedimentos. Não define indicadores apropriados para avaliar e monitorar adequadamente o funcionamento do sistema. Como consequência, muitas pessoas são obrigadas a recorrer a hospitais e emergências superlotados, quando poderiam e deveriam ter seus problemas resolvidos no nível da atenção básica à saúde. No que se refere à cooperação federativa, a situação é igualmente difícil. Há deficiências na repartição de competências entre as esferas federal, estadual e municipal. Se há problemas na saúde e existem, nós temos que discutir isso a nível federal, estadual e municipal, e muito também com a iniciativa privada, que faz da saúde uma área de lucro e não compromisso com o povo brasileiro. Há fragmento das políticas incentivadas, cada vez mais a falta de consciência no apoio à regionalização.
Em 2011, foi criado o Contrato de Organização de Saúde Pública, com a finalidade de organizar e integrar as ações de serviço de saúde na rede regionalizada e hierarquizada. Até o ano passado, segundo o Tribunal de Contas da União, menos de 10% dos 438 regiões de saúde haviam aderido ao COAP. Mesmo nos casos em que o encontrado havia sido assinado, as responsabilidades federativas permaneciam indefinidas. No que tange ao financiamento da saúde, os números são notórios e preocupantes. O dado mais significativo talvez seja a comparação entre os montantes investidos pelos setores públicos e privado. Vejam que eu estou fazendo uma crítica tanto na área pública como na área privada, quanto à saúde que é assegurada, ou deveria ser assegurada, ao povo brasileiro. Mais da metade de todo o investimento brasileiro em saúde vem do setor privado, ou seja, há milhões de famílias tirando dinheiro do próprio bolso para pagar planos de saúde que estão ficando impagáveis, remédios, cirurgias, médicos, hospitais, porque a saúde, infelizmente, virou um investimento de lucro para alguns. O investimento público, além de insuficiente, apresenta uma tendência de redução gradativa dos valores relativos aos investimentos, em contraste com um aumento progressivo do ônus que recai mais para o município. A quantidade de médicos no Brasil é outro assunto que já rendeu muita discussão. Segundo dados da pesquisa mais recente feita pela Faculdade de Medicina USP, com o apoio do Conselho Federal de Medicina, contamos atualmente com 432 mil médicos registrados. Isso corresponde a 2,11 médicos para cada 1.000 habitantes, aproximando o Brasil de países como o Japão, que tem 2,2 médicos por 1.000 habitantes. O Canadá, 2,4. Ou os Estados Unidos, 2,5. Onde está, então, a questão? O grande problema revelado pela pesquisa é o que confirma resultado de estudos anteriores, é que a distribuição desses médicos no território nacional é extremamente desigual. Senador, me permita fazer uma parte do meu próprio pronunciamento, que foi construído pela consultoria aqui do Senado. E eu concordo com esse dado, o que foi dado. Eu me lembro, o senador Humberto Costa era ministro da Saúde, e um dia, num debate que teve, ele disse, tudo bem, tem médicos, mas eu dou 15 mil para os médicos que forem lá para o interior do Amazonas, o governo dá pagamento de 15 mil por mês, que forem lá para o interior do Amapá, de Rondônia. Essa é a grande questão. Não adianta ter médico e eles quiserem ficar somente nos grandes centros. Daí ele vai... E me lembrei desse fato dele, eu já debati esse tema em diversos lugares e levantei dessa forma. As capitais brasileiras, que abrigam cerca de 24% da população, contam com mais da metade de todos os médicos do país. Essa é a grande questão.